Olá senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Black United. Finalmente um jogador brasileiro, Vinícius Júnior irá ganhar uma bola de ouro. Até o final desse vídeo você entenderá como ele passou de um jogador sem expectativas para virar o melhor jogador do mundo. Quando o Real Madrid assinou com Vinícius Júnior, a opinião predominante no Brasil era de que o clube espanhol havia cometido um grande erro. Muitos acreditavam que o Real Madrid tinha sido enganado, chamando a transferência de o maior roubo da história do futebol. Naquela época, parecia que ninguém no Brasil valorizava Vinícius. Eles achavam que ele não era bom o suficiente para jogar nem mesmo no Brasil, quanto mais no Real Madrid. Essa percepção levanta uma questão intrigante. Por que o Real Madrid decidiu contratar Vinícius? Para entender a lógica por trás dessa decisão, é importante examinar o contexto. Quando os contratos foram finalizados, Vinícius tinha jogado apenas um jogo pelo Flamengo, e não foi uma performance impressionante. Ele parecia desajeitado, cometendo erros toda vez que tocava na bola. No entanto, o Real Madrid baseou uma decisão de 45 milhões de euros em apenas 13 segundos de ação de alto nível que Vinícius demonstrou durante aquele jogo. Foi uma aposta arriscada, tornando o jogador menor de idade mais caro da história do futebol. À primeira vista, essa decisão parecia insana, mas há uma explicação. Desde jovem, Vinícius Júnior era considerado um prodígio. No nível juvenil, ele foi comparado a Robinho quando tinha apenas 11 anos. Em seguida, ele foi promovido para jogar com o Sub-13, onde esperavam que jogadores mais velhos pudessem oferecer competição. Em vez disso, ele rapidamente se destacou como a estrela do time, liderando uma sequência de 90 jogos sem derrota. Sua notoriedade se espalhou por todo o país, atraindo a atenção do Corinthians, que tentou roubá-lo do Flamengo com uma oferta descrita como completamente fora da realidade. Apesar dos conselhos do Flamengo para Vinícius pegar leve e seguir os passos de Neymar, permanecendo no Brasil por um tempo, seu talento era impossível de conter. No verão seguinte, ele se juntou à seleção brasileira para o Campeonato Sul-Americano Sub-15. Em apenas 5 jogos, ele marcou 6 gols e deu 5 assistências, levando o Brasil ao título e atraindo a atenção de olheiros europeus. Quando completou 16 anos, Vinícius liderou seu time no Campeonato Carioca Sub-17, derrotando o Vasco por 10-1 na final. Ele então se juntou ao Sub-18 para a prestigiosa Copinha, onde brilhou mais do que qualquer outro jogador. Sua performance foi tão impressionante que o Barcelona fez uma oferta de 30 milhões de euros, o valor da sua cláusula de rescisão, para garantir sua assinatura. Naquela época, todos os jornais estavam convencidos de que Vinícius já era jogador do Barcelona. Até seu antigo agente afirmou à imprensa que Vinícius era um grande fã do Barcelona e que ele havia chorado assistindo a reviravolta do clube contra o PSG. No entanto, o Campeonato Sul-Americano Sub-17 começou, mudando o curso dos acontecimentos. Desde o início do torneio, Vinícius dominou o campo. Durante a fase final, ele marcou 5 gols e deu 2 assistências, garantindo a atenção de todos. Suas jogadas eram deslumbrantes, roubando o goleiro, driblando adversários e marcando o gol do torneio. Em um momento memorável, ele encobriu 3 jogadores seguidos, assegurando que, além da chuteira de ouro e do título de campeão sul-americano, ele também seria nomeado jogador do torneio. No final do campeonato, os 3 maiores jornais da Espanha estavam comentando sobre como o Barcelona já havia garantido Vinícius. No entanto, o Real Madrid agiu rápido e decisivamente, assegurando a assinatura do jovem prodígio. A história de Vinícius Júnior não é apenas sobre um talento extraordinário, mas também sobre visão e coragem de um clube que viu potencial onde outros viam apenas risco. O investimento do Real Madrid valeu a pena, pois Vinícius Júnior se transformou em uma estrela brilhante, desafiando todas as expectativas e se estabelecendo como um dos melhores jogadores do mundo. A história de Vinícius Júnior, frequentemente comparado a Neymar, é marcada por desafios, críticas e triunfos. Sua transferência para o Real Madrid foi vista como uma revanche do clube espanhol após terem perdido Neymar para o Barcelona. Determinados a não repetir o erro, o Real Madrid decidiu garantir a contratação de Vinícius a qualquer custo, superando as ofertas do Barcelona. Essa rivalidade e determinação acabaram por definir o início da carreira do jovem prodígio. Desde cedo, Vinícius Júnior mostrou-se um talento promissor. Estreou pelo Flamengo com apenas 16 anos, um feito raro e que gerou grande expectativa. No entanto, sua primeira aparição no time principal foi um desastre. Não apenas seu desempenho foi decepcionante, mas a pressão para justificar a quantia de 45 milhões de euros investida em sua contratação era enorme. Comparado a Neymar e Kaká, Vinícius enfrentou uma pressão que poucos jogadores jovens têm que suportar. Após algumas atuações decepcionantes, a situação de Vinícius se complicou ainda mais. As críticas foram severas e implacáveis. Ele foi satirizado pela mídia, que não apenas questionou suas habilidades, mas também sua inteligência futebolística. Esse período foi particularmente difícil, pois ele foi apelidado de Neguebinha, uma referência a Negueba, um jogador do Flamengo que havia se tornado sinônimo de fracasso. Esse apelido foi um golpe duro, mas também serviu como um ponto de virada na carreira de Vinícius.
Em vez de se deixar abater, Vinícius Júnior usou as críticas como motivação. Em seu próximo jogo, ele marcou 2 gols e foi eleito o melhor jogador da partida. Essa performance começou a mudar a percepção pública sobre ele. 2 meses depois, ele repetiu o feito em um jogo crucial contra o Fluminense, onde não só empatou a partida como conquistou a falta que levou o Flamengo à vitória. Essa atuação foi descrita por comentaristas como seu teste de fogo, provando que ele tinha o que era preciso para se tornar um jogador de classe mundial. A partir desse momento, Vinícius começou a ser levado a sério pelo clube. No início da temporada seguinte, ele continuou a impressionar, marcando e dando assistências nos primeiros jogos. Ele desempenhou um papel fundamental na conquista da Taça Guanabara pelo Flamengo, marcando gols decisivos nas semifinais e na final. Sua estreia na Libertadores foi igualmente impressionante, com 2 gols que garantiram a vitória do Flamengo contra o Emelec, consolidando seu lugar como titular. Apesar de seu sucesso no Brasil, a transferência para o Real Madrid trouxe novos desafios. Antes mesmo de sair do país, Vinícius enfrentou críticas de lendas do futebol como Clarence Seedorf, que duvidavam de sua capacidade de jogar em um nível tão alto. Quando chegou ao Real Madrid, as dificuldades continuaram. Durante sua apresentação, ele lutou para fazer embaixadinhas, e sua estreia em um amistoso contra o Manchester United foi marcada por uma falta de produto final, apesar de seus dribles habilidosos. Como resultado, ele começou a temporada dividindo seu tempo entre o Sub-19 e o time B do Real Madrid. A torcida do Barcelona achou hilário o fato de o Real Madrid ter gastado tanto dinheiro em um jovem que estava lutando para se estabelecer. No entanto, Vinícius começou a provar seu valor, marcando 4 gols em seus primeiros 5 jogos pelo time B. Isso levou Zidane a lhe dar uma oportunidade na Copa del Rey, onde ele continuou a mostrar seu potencial. A trajetória de Vinícius Júnior no Real Madrid foi uma montanha-russa de emoções, desafios e triunfos. Sua história é um testemunho da resiliência e determinação de um jovem jogador que, apesar das adversidades e críticas, conseguiu se estabelecer como um talento genuíno no cenário mundial do futebol. O que começou como uma promessa carregada de expectativas e pressão evoluiu para uma carreira marcada por realizações significativas e um potencial ainda maior para o futuro. Vinícius Júnior não é apenas o próximo Neymar, ele é um jogador que, através de trabalho árduo e perseverança, está esculpindo seu próprio caminho e deixando uma marca indelével no mundo do futebol. Sua jornada inspira jovens jogadores ao redor do mundo, mostrando que, com determinação e resiliência, é possível superar críticas e desafios para alcançar a grandeza. A jornada de Vinícius Júnior, conhecido como Vini, é uma história épica de resiliência, superação e talento puro. Desde o início, Vini mostrou que era um jogador diferente, destinado a brilhar nos maiores palcos do futebol mundial. No entanto, sua trajetória não foi fácil, marcada por desafios e obstáculos que poderiam ter quebrado o espírito de qualquer outro jogador, mas não o dele. Sua ascensão meteórica chamou a atenção da seleção brasileira, que rapidamente o convocou. No entanto, o destino tinha outros planos. Em um momento em que parecia que ele havia provado seu valor e poderia finalmente relaxar, Vini sofreu uma grave lesão no tornozelo, que o afastou dos gramados por meses. Essa lesão afetou profundamente seu desempenho, levando a uma queda significativa em sua forma e desencadeando uma onda de críticas e vaias dos torcedores. Após 8 meses sem marcar, ele finalmente encontrou o gol e caiu de joelhos, chorando de alívio. A recuperação foi difícil, e Vini enfrentou um período sombrio em sua carreira. Ele foi alvo de memes e críticas, tanto de comentaristas brasileiros quanto espanhóis, que questionavam sua convocação para a seleção nacional e sua lealdade ao clube. A confiança de seus companheiros de equipe também foi abalada, com Benzema sendo flagrado dizendo para Mendy não passar a bola para Vini, alegando que ele estava jogando contra o time. Esse incidente destacou a falta de apoio dentro da equipe, algo que poderia ter destruído a carreira de muitos jogadores. Mas Vini não desistiu. Ele continuou trabalhando arduamente, esperando por sua oportunidade de mostrar seu verdadeiro potencial. E essa oportunidade veio quando Carlo Ancelotti assumiu o comando do Real Madrid. Sob a orientação de Ancelotti, Vini se transformou. Sua tomada de decisões melhorou drasticamente, e ele rapidamente se tornou um dos jogadores mais consistentes do planeta. Ironicamente, ele e Benzema se tornaram a dupla de ataque mais letal do futebol mundial, com Benzema agora elogiando Vini como um fenômeno. Os números de Vini falaram por si. Em apenas 6 partidas de liga, ele marcou 5 gols e deu 2 assistências. No mês seguinte, foi nomeado o melhor jogador do Real Madrid, e em novembro, o jogador do mês da liga. Sua performance silenciou muitos de seus críticos anteriores, mas trouxe um novo tipo de adversidade, o racismo. Começando no El Clássico e se espalhando por outros jogos, ele foi alvo de insultos racistas, imitações de sons de macaco e até uma boneca de voodoo sua foi pendurada em uma ponte em Madrid. Mesmo diante desse racismo horrível, Vini continuou a brilhar.
Ele foi fundamental na vitória do Real Madrid sobre o PSG, Chelsea e Osasuna, contribuindo significativamente para cada uma dessas vitórias. Apesar dos comentaristas brasileiros insistirem que ele não era nada especial e que Hazard, se estivesse em sua melhor forma, o teria deixado no banco, Vini provou seu valor repetidamente. Contra o Manchester City, ele marcou um gol decisivo fora de casa e, na final da Liga dos Campeões, marcou o único gol do jogo, garantindo a 14ª para o Real Madrid. Ele se tornou o jogador mais jovem da América do Sul a marcar em uma final da Liga dos Campeões e o primeiro jogador com menos de 21 anos a participar de 10 gols na competição em uma única temporada, desde Lionel Messi. Apesar dessas conquistas, a UEFA não o reconheceu adequadamente, colocando-o em nono na lista de melhores jogadores da Europa, enquanto Benzema recebeu a Bola de Ouro. A temporada seguinte trouxe ainda mais desafios, com Vini enfrentando críticas por suas comemorações e racismo persistente dos torcedores adversários. Mesmo assim, ele continuou a jogar em alto nível, ajudando o Real Madrid a alcançar a final da Liga dos Campeões novamente. O racismo atingiu um ponto crítico no penúltimo jogo da temporada, quando os torcedores do Valência interromperam o jogo com cantos racistas, levando a uma cena controversa em que Vini foi expulso após um confronto com um jogador adversário. Apesar dessas adversidades, Vini não parou de lutar. Ele continuou a marcar e dar assistências, liderando o Real Madrid de volta à final da Liga dos Campeões. Os torcedores começaram a reconhecer seu valor, cantando do Vini Ballon d'Or durante os jogos. Sua resiliência e determinação tornaram-se um exemplo para todos, mostrando que, não importa o quão difíceis sejam as circunstâncias, o talento e a perseverança podem superar qualquer obstáculo. Agora, com os olhos do mundo voltados para ele, Vini está pronto para enfrentar qualquer desafio que venha pela frente, provando que ele é, de fato, um verdadeiro fenômeno do futebol. Então é isso, meus amigos. Vocês acham que o Vini vai ser o melhor do mundo esse ano? Deixe seu comentário e também deixe seu like e se inscreva no canal. Tamo junto!